E aí, galera, vamos voltar à nossa análise aqui do Windows Explorer. Então nós vamos falar agora sobre a barra de endereços. Corta ali para o slide, vamos dar uma olhada aqui. Veja só, então a barra de endereço eu vou mostrar para você, vai piscar na sua tela aí lá em cima. Então nós temos várias questões de prova aí que abordam a barra de endereço. Então tem que ficar esperto, né? Quando você está navegando uma pasta, nós vamos falar aqui de caminho relativo e caminho absoluto, né? Então o caminho relativo vai ser aquele caminho que eu falo, eu estou na pasta documentos. Ok, isso é um caminho relativo. Qual é o caminho absoluto da pasta documentos? Lembrando que nós estamos no Windows 7. Primeiro tem que saber o login do usuário. Então você deve lembrar que antes nós fizemos uma questão aí, né? Falando lá ele citou na questão login João José, o nome do usuário. Então não importa o nome do usuário, o que eu tenho que saber? Tudo começa no C. C2 pontos é nossa raiz. Todos os arquivos, todas as pastas do Windows estão dentro do C. Então nós temos um caminho para chegar até a pasta documentos de cada um dos usuários, né, que é criado na máquina. Então vejamos, usuário Jefferson, por exemplo, C2 pontos barra usuários, nome da pasta, barra Jefferson, barra documentos. Então veja que agora eu te dei o caminho absoluto para chegar até aquela pasta. Pasta documentos, caminho relativo. Tranquilo? Vamos continuar a nossa análise, dá uma olhada ali então. Jogou para o slide. Aqui, ó, vou destacar para você uma setinha bem no cantinho aí, ó. Tá com uma setona grandona apontando para ela. Então essa seta aí, quando você clica, o que ela está te exibindo aí? Olha só, ela está exibindo as respectivas subpastas, tá ok? Então, daí nós podemos tirar uma informação. Qual a informação? A ausência daquela setinha ao final ali indica que não há subpastas dentro daquela pasta que eu estou navegando. A presença dela, portanto, indica que há uma ou mais subpastas. Eu não posso saber qual a quantidade de pastas, beleza? De subpastas. Detalhe, eu cliquei na setinha, eu posso chegar até uma subpasta, clicando, ele vai exibir o conteúdo daquela subpasta. Tranquilo? Fica a dica para você então, vamos lá, continua a nossa análise. Vem comigo. Olha lá, por exemplo, eu quero acessar a pasta provas ali, né? A subpasta provas. Cliquei e vou acessar a pasta provas. Agora, se eu clicar no nome de uma pasta ali, por exemplo, documentos ou concursos, onde está piscando para você aí, eu posso acessar essa respectiva pasta. Então você percebe que agora no Windows 7, né, a barra de endereço ela é um pouco mais dinâmica do que era antigamente no Windows XP, por exemplo. Né, lá ele mostrava o caminho, se você quisesse alterar aquele caminho, você tinha que clicar, apagar ou então digitar manualmente. Agora você clicando, você consegue navegar na estrutura de pastas que está sendo apresentada ali. Tranquilo? Fica a dica para você, então vamos continuar a nossa análise aí. Vem comigo, vamos lá. Então olha só, cliquei ali, acessei a pasta documentos, né? Pasta documentos, então ele está exibindo ali as respectivas pastas e subpastas. Agora nós vamos fazer o seguinte. Vejam, eu já falei para vocês que letras no Windows, então corta para cá, olha só. Letras no Windows seguidas de 2 pontos são unidades lógicas. Então só para relembrar aqui, letras seguidas de 2 pontos são unidades lógicas. Então você vai perceber na imagem, nós vamos voltar para a imagem já já, nós temos C2 pontos e D2 pontos. Há pouquinho eu falei para vocês que o C2 pontos é a unidade lógica raiz do Windows. Então o que isso indica? Que todas as pastas e subpastas e arquivos dos usuários do próprio Windows estão dentro do C. O que você percebe ali? Lembrando que o C é o padrão, eu posso instalar em outras unidades lógicas, no D, no E, no F, enfim. Né? No A e no B eu não posso porque são unidades reservadas para disquete. Não se utiliza mais, mas ainda são reservadas para disquetes. Então na imagem, quando nós voltarmos aqui, você vai ver que eu tenho C2 pontos, D2 pontos. Como eu disse, duas unidades lógicas distintas. O que eu vou fazer aqui? Então vamos voltar para a imagem ali para que você possa acompanhar comigo. Eu tenho ali no C2 pontos a pasta A e a pasta B. E na unidade D eu tenho a pasta X. Então observe que no primeiro momento eu vou pegar o arquivo que está na pasta A, que é o aula.txt, e vou arrastá-lo para a pasta B. Então, quero saber o que vai acontecer nesse momento. No outro momento, eu vou arrastar o arquivo da pasta A para a pasta X. Então, quero saber o que vai acontecer nesse momento. Voltando aqui. A e B, só enfatizando, né? A e B estão na mesma unidade lógica. A e X estão em unidades lógicas diferentes. Então, veja só. Esse é o momento que você vai ter que gravar o que acontece por padrão quando eu arrasto um arquivo de uma pasta para outra na mesma unidade lógica. Então vamos ver, vamos acompanhar ali? Vem comigo, vamos lá. Então vamos para o primeiro momento. Eu vou arrastar o arquivo e soltá-lo na pasta B. Então eu quero que você grave que esse movimento ele vai mover o arquivo de A para B. Então você percebe que ele saiu da pasta A e foi para a pasta B. Então você pode anotar aí que quando eu arrasto um arquivo na mesma unidade lógica de uma pasta para outra, ele é movido. Então, mesma unidade lógica, move. Tranquilo? Vamos acompanhar agora de uma unidade lógica para outra. Corta para lá, vamos lá. Então, do C para o D, o que vai acontecer? Se moveu dentro do C para o D, vai copiar. Então, vou criar uma cópia do arquivo. Você percebe que, nesse caso, ele continua na pasta A, né? E foi criada uma cópia dele lá na pasta X, na outra unidade lógica.
Então você pode anotar que quando eu arrasto de uma unidade lógica para outra, eu vou criar uma cópia, eu vou copiar o item, simplesmente, tá ok? Vamos lá agora. Acrescentando nesses movimentos, né, uma tecla. Então eu vou pressionar nesse momento a tecla Ctrl. Lembrando que quando eu arrasto dentro da mesma unidade lógica, por padrão ele move. Mas quando eu pressiono Ctrl, repara, ele copia. Então veja só, o que você vai anotar aí? Que quando eu uso Ctrl ao arrastar um item, ele copia. E aí vem a pergunta, Jefferson, tá, isso foi na mesma unidade lógica. E se isso for feito de uma unidade lógica para outra? Vai mudar o padrão? Porque o padrão já não era copiar. Com Ctrl vai mudar o padrão? Não vai. Vai continuar copiando. E esse pode ser um peguinha na prova, né? Porque você sabe que de uma unidade lógica por padrão copia. Aí ele vai e pressiona a tecla Ctrl. Então você percebeu a dinâmica da coisa? Eu pressionei Ctrl, mantive Ctrl pressionado e arrastei o item. Soltei, Ctrl pressionado. O que vai acontecer de uma unidade lógica para outra? Ah, já se ele copiava, então ele vai mover agora. Não. Ctrl sempre copia. Pega essa dica, anota aí, Ctrl. Toda vez que eu arrasto um item, né, pressionando a tecla Ctrl, sempre copia, beleza? Então vamos lá, vamos acompanhar aqui o Ctrl, pode jogar aí, ó, o Ctrl de uma unidade lógica para outra. Então, como eu já falei para vocês, olha lá, também vai copiar, não tem mistério, tranquilo? Então mantém aí, agora vamos fazer com a tecla Shift. Opa, na mesma unidade lógica, por padrão, então veja que eu estou relembrando aqui o padrão para que você faça a comparação. Então, na mesma unidade lógica, por padrão, ele copia, né? Desculpa, ele move. Mesma unidade lógica, ele move. Com o Shift, ele continua movendo, ou seja, não alterou nada, Agora, de uma unidade lógica para outra, por padrão ele copia. Se você usar Shift, ele vai mover, aí vai alterar o padrão. Então vamos lá, passar a dica aqui, um resuminho para você pegar o macete. Toda vez que eu usar Ctrl, não importa a unidade lógica, ou seja, origem e destino, não importa, Ctrl sempre copia, Shift sempre move. Tranquilidade? Então fica a dica para vocês aí. Vem comigo, vamos embora. Olha só a questãozinha aqui, ó. No Microsoft Windows XP, se um arquivo for arrastado pelo mouse, pressionando-se simultaneamente a tecla Shift, será? Então veja o que ele está fazendo aqui. Ele está arrastando um arquivo, ele não falou de onde para onde, só que ele está usando a tecla Shift. E aí vem aquela questão que eu falei para vocês, foi a dica. Importa origem e destino? Não importa. Tranquilo? Não importa. Vamos analisar então os itens? Vamos lá. Letra A. Movido o arquivo, então é fato, né? Usei Shift, vai mover. Então só tem que ficar atento a isso. Por exemplo, a letra C, a letra D, eu já posso extirpá-las daqui, né? Letra C, ó, tá fora, a letra D tá fora, porque ele fala copiado. Aqui na letra E ele fala que vai ser criado um atalho. Para criar o atalho, a dica que eu vou dar para você, olha só. Corta aqui, ó. Ctrl Shift ao mesmo tempo e arrasta. Ou a tecla Alt, tá? Ctrl Shift simultaneamente e arrasta. Ou somente a tecla Alt e arrasta. Vai fazer o que está dizendo na letra E, vai criar um atalho para o item. Então vamos para as opções ali onde ele fala que vai mover, vamos ver. Letra A, movido o arquivo para a pasta destino, se as pastas de origem e destino estiverem na mesma unidade lógica, ou se estiverem em unidades diferentes. Então, como eu falei para vocês, não importa origem e destino. Olha a letra B. Movido o arquivo para a pasta destino, se as pastas de origem e destino estiverem apenas em unidades diferentes. Não importa. Então, gente, você vai perceber, até uma dica de marcação aí para sua prova, que aqui, com a hora que você for passar para o gabarito, da forma como nós fizemos ali, vai estar uma coisa mais limpa, né? Mais clean, vamos dizer assim. Então, você vai olhar, vai ver rapidinho a opção correta e não vai ter aquele perigo de trocar o gabarito no momento de passar lá, né, para o gabarito definitivo. Fica a dica para vocês. Vamos embora. Seguindo, questão do CESP, agora do TJDF, o ano passado. No Windows, quando um ícone associado a um arquivo for arrastado para um disco diferente do atual, então veja que eu vou sublinhar para vocês, ó, um disco diferente do atual. Então, um disco diferente do atual está falando do quê? De uma unidade lógica diferente. Será criada uma cópia do arquivo, sendo mantido o arquivo no disco de origem. Então, o item está correto. Você vai marcar lá item correto. Tranquilo? Foi o que nós acabamos de ver. Então, comprovando para vocês, cai em prova. E tem que saber, aquele momento que você tem que estar com o conteúdo ali, né, antenado, beleza? Então, vamos embora. Painel de controle, galera. Aqui várias questões, várias questões. Eu separei alguns itens, né, para que você faça uma análise, para que nós possamos estudar juntos aqui. Cai muita coisa sobre o painel de controle. Então eu separei o principal, aquilo que mais cai em prova, tá ok? Então quero que você fique atento. Como eu já disse para vocês, né, eu vou encaminhar junto com essa videoaula, eu já dei a dica do meu site, tem as apostilas, mas eu vou encaminhar juntamente com essa videoaula algumas apostilas minhas em PDF para que você
complemente esse estudo. Tá? Então, do Windows, vou passar para vocês algumas dicas de internet, algumas coisas que vão complementar nossas videoaulas, tá ok? Gente, é muito importante, é um assunto importantíssimo. Então, corta aqui, vamos dar uma analisada no painel de controle. Primeira coisa que eu quero que você veja aí, que nesse caso aqui ele está sendo exibido por categoria. Aqui por ícones grandes. Então, só destacando para vocês, vou voltar aqui, ó, exibido por categoria, exibido por ícones grandes, tá? E ainda há outra possibilidade, que eu não coloquei imagem ali, que seria por ícones pequenos. Então, quero que você anote aí. Você vai colocar lá, modo de exibição do painel de controle. Categoria, ícones grandes e ícones pequenos, tá ok? As três possibilidades, os modos de exibição que eu tenho, beleza? Aqui a gente vai começar a analisar agora algumas categorias do painel de controle. Então, eu vou voltar na imagem, você vai ver aqui essa categoria, e aí nós vamos analisar algumas opções que tem dentro dessa categoria. Corta ali para mim, vamos lá. Olha só, estou voltando aqui na exibição por categoria. Então, você observa aqui, vou dar uma sublinhada aqui, e vou colocar uma seta aqui, ó. Tá? A primeira categoria que nós vamos analisar é essa aqui, ó. Então, toda vez que for mudar de categoria, só para que você saiba aí no vídeo, né? Eu destaquei a categoria em laranja, tá certo? Então, vamos lá que você vai ver, ó, aí, ó. Pode observar que a categoria Sistema e Segurança. Aí ele traz aqui, tipo, um resumo, né, do que há ali dentro do sistema de segurança. Ele fala ali, ó, verificar o status do computador, fazer backup do computador, encontrar e corrigir problemas. Então ele nos dá ali uma prévia do que eu vou encontrar dentro do sistema de segurança. Tranquilo? Então vamos fazer a análise aí, vem comigo. Olha lá, central de ações. Gente, eu vou dar um resumo para vocês, vão ser objetivos aqui, né? Não vou ficar com trelelê não. Então olha só, central de ações, você pode anotar aí que ela monitora, ó, o status da segurança e da manutenção. Então são os dois itens, grandes itens, né, que são separados aí, que são monitorados pela central de ações. Onde a parte de segurança é o que mais nos interessa. Onde nós vamos ter o monitoramento aí do firewall, nós vamos ter o monitoramento da proteção contra vírus, tá ok? E das atualizações automáticas, ou seja, do Windows Update. Gente, monitorar. Então você observa que são três itens envolvidos diretamente com a segurança. Lembrando, a dica aqui, adicional e, na verdade, voltando lá no início da aula que nós já falamos isso. Esses itens de segurança não podem ser ativados ou desativados por um usuário padrão, só pelo administrador, né? Qualquer que seja. Então vamos lá. Eu vou lá e desligo o firewall do Windows. Isso não é bom, né? Porque ele protege, monitora as conexões de entrada e saída do computador a uma rede. Então isso não é bom deixar ele desligado. O que a central de ações faz? Vai lá e liga ele? Não. O que eu falei que ela faz? Monitora. Então ela vai me avisar, olha, tem alguma coisa aí, o firewall foi desligado, não é bom. Vai me avisar. Tranquilo? Dá uma olhada aí. Olha a imagem aqui, ó. O firewall do Windows e o outro que eu estava utilizando aqui, né, que era o Kaspersky, Internet Security, informam que estão desligados. Clique para visualizar as opções disponíveis. Então, você vai observar que essa bandeira que está aqui na área de notificação, né, vou sublinhar aqui para você, eu estou destacando aqui. Então, essa bandeira aqui é a minha central de ações, né? É a área de notificação da central de ações ali, ó. Ela está, né, notificando. Como eu disse a vocês, ela não liga e não desliga nada, ela me avisa. Já se eu quero tirar esse aviso, eu quero desligar o firewall e não quero mais ser avisado. Tem como? Tem, tá? Dá para controlar esses avisos também. Veja que é prejudicial, digamos assim, né? Porque você vai ficar com o firewall desligado e não vai saber. Mas eu sou um usuário avançado, não preciso. Eu quero saber se há opção. Ah, ok? Então vamos lá, corta para lá. Vamos continuar aqui. Então, agora vamos falar propriamente do firewall do Windows. Então, na aula de internet, né, que é outro bloco, nós vamos estudar mais sobre o firewall do Windows. Mas aqui, inicialmente, eu tenho que saber que o Windows vem com o firewall. Então, ele é uma ferramenta nativa do Windows. Está lá, certo? Vem ativado por padrão. Eu posso desativar, Jefferson? Pode. Lembrando que só o administrador pode fazer isso. Tá ok? Eu posso configurá-lo? Sim. Então, nós vamos ver que o firewall ele trabalha com regras, que também são chamadas de políticas de segurança. O que pode conectar-se à internet, o que pode receber conexões à internet, né? Que são as conexões de entrada e saída. Então, o usuário pode estar fazendo essa configuração no firewall, para que você saiba aí inicialmente. E que ele pode ser desativado. Já caiu em prova que, por ele ser um sistema de segurança, ele não poderia ser desativado. Nem especificou quem seria a pessoa. E pode. Tranquilo? Então, vamos embora. Sistema. Quando eu entro em sistema, você vai lembrar aqui basicamente o quê? Quando eu estou ali dentro do sistema, eu posso visualizar uma prévia de todo o meu computador, se o Windows está ativado, a quantidade de memória, né, eu posso entrar no gerenciador de dispositivos e ali eu posso adicionar um novo hardware, remover um hardware, né, desativar um hardware. Então, basicamente aí eu tenho essas opções aí. A versão do Windows, como eu já disse, né, se meu Windows é de 32 ou 64 bits, se meu Windows está ativado,
E lógico que eu estou falando uma ativação aqui legal, se eu comprei a licença do Windows, certo? Então todas essas informações são exibidas dentro do ícone sistema. Tranquilo? Vamos lá. Então tá aqui, ó, a prévia, né, como eu falei, no Windows. E aqui, inclusive, ele está informando que meu Windows é o Windows 7 Ultimate com Service Pack 1. Eu vou destacar para vocês aí, ó, na imagem aqui, ó. Service Pack. O que são Service Packs? Vamos aproveitar aqui, vamos dar um adendo, né, em relação a isso aí. Então, você sabe, nós já falamos do Windows Update, que são as atualizações do Windows, né? Então, o Windows vai sendo atualizado, que vão ser, durante essas atualizações, vão ser corrigidos alguns erros. O Service Pack nada mais é do que um pacote de correções que a Microsoft faz, né? Sejam correções para falha de segurança ou possíveis defeitos do produtos ali da Microsoft de um modo geral, não só o Windows, tá? Pacote Office e outros produtos vão ser abordados nesse momento. Então o Service Pack é esse conjunto, tá? Um pacote. Então, eles lançam um pacote e dão o nome de Service Pack. Aí dependendo do Windows sai 1, 2, 3, geralmente até o 3, né? Mas podem sair mais, não é uma regra. Tranquilo? Vamos lá então. Continua aí. Aqui as informações que eu já falei para vocês, memória RAM, processador, se o Windows está ativado, toda a situação do computador, né, uma prévia, está sendo passada aí. Vamos embora. Aí o próprio Windows Update. Aqui para o Windows Update, então, já dei uma prévia, já falei um pouquinho sobre o Windows Update. Vou acrescentar para você o seguinte, então. Você tem 4 opções de configuração para o Windows Update. A primeira delas é que vem ativada, né, que ele vai sugerir na própria instalação do Windows, que é recomendada, é que você deixe tudo automático. Ele vai baixar e instalar automaticamente. Vejam que esse instalar automaticamente pode ser necessário que você desligue ou reinicie o computador ao final dessa instalação para ele completar totalmente a instalação. Mas não vai depender da sua ação para que ele instale as atualizações. Então ele vai ficar esperando que você confirme ou não. Ele vai baixar e instalar tudo. Tranquilo? A segunda opção é que ele baixe, mas não instale. Então essa é uma outra opção de configuração para o Windows Update. Lembrando que a primeira é a recomendada pela Microsoft. A segunda ele vai baixar, mas não vai instalar. Você vai optar quais você quer instalar ou não. A terceira opção ele vai te avisar. Ele vai avisar, ó, tem atualizações para baixar. Quer baixá-las? Você vai decidir se vai baixar ou não. Depois você vai instalar, obviamente, ou não. E a quarta opção que não é recomendada de jeito nenhum, que é não baixar e nem avisar nada. Ou seja, seu Windows não vai ser o quê? Atualizado. Lembrando que não é só o Windows, né? Eu estou dando ênfase no Windows, mas não é só o Windows, beleza? Então vamos embora. Cortou para cá, dá uma olhadinha na questão aqui, ó. A partir da opção Sistema e Segurança, então nós sabemos que ele está falando aqui de quê? De uma categoria do painel de controle, né? O usuário pode visualizar as configurações de atualizações automáticas, ou seja, o Windows Update. Então nós acabamos de ver que isso é verdade. Então vou colocar para você aí, você vai colocar lá na provinha, ó. Caiu uma questão semelhante a essa, que o item está correto. Belezinha? Então mantém aí. Opções de energia. Então aqui, por exemplo, nós falamos da hibernação lá no começo da aula, né? Sobre hibernar o computador. Por exemplo, hibernar, suspender. Essas ações, muita gente pergunta do notebook, né? Ah, Jéssica, quando eu abaixo a tampa, meu computador, meu notebook suspende. Eu quero mudar para que quando eu abaixe, ele desligue, ou então que ele hiberne. Você pode entrar aqui em opções de energia e configurar essas opções, né? Após quanto tempo na bateria, não tirei da tomada, está só na bateria, o notebook, por exemplo, né? Após quanto tempo ele vai entrar no modo suspensão, ou até mesmo hibernar. O computador desktop também tem opções de energia que você pode configurar. Ó, tanto tempo sem uso, 5 minutos sem uso, eu quero que desligue o monitor, que desligue o disco rígido, por exemplo. Então você vai entrar em opções de energia. Você vai configurar as opções de energia de acordo com as configurações de hardware que seu computador aceita. Tranquilo? Então vamos embora. Backup e restauração. Então aqui, gente, backup, nós sabemos que backup é fazer o quê? Uma cópia de segurança. Nós vamos abordar mais detalhes sobre cópia de segurança, efetivamente, quando ela é uma cópia de segurança, né? Isso aí nós temos uma norma da ABNT que é seguida e é cobrada em prova, então não é à toa, né? Nós vamos falar na aula de segurança da informação. E o Windows me proporciona, então, uma ferramenta para fazer backup dos meus arquivos? Sim. Eu posso salvar os arquivos do sistema também? Sim. Tá? Então, você sabe que o Windows tem uma ferramenta própria para isso. E eu posso restaurar o meu sistema. Aqui eu quero que você anote uma dica, que a restauração do sistema ela não afeta arquivos do usuário. Ou seja, eu não posso usar a restauração do sistema para recuperar arquivos que eu apaguei em alguma data. Não adianta. Então, ontem eu apaguei o arquivo, mas ontem eu tinha esse arquivo. Então, eu vou restaurar o meu sistema para a data de ontem. Não recupera. Tá certo? E não afeta. Então, eu posso estar na data de hoje. Vamos supor que hoje seja segunda-feira, que pra falar a verdade eu nem sei que dia da semana é hoje. Mas vamos supor que hoje seja segunda. E eu volte o meu sistema à configuração de sexta-feira. Então, peraí, nesse período os arquivos que eu criei vão ser perdidos? Não.
ele vai desinstalar todos os programas, inclusive as atualizações do Windows. Isso vai embora, tá? E óbvio, vai voltar as configurações do sistema, né, isso desfazendo, desinstalando tudo isso que eu falei, para a data de sexta-feira, tá ok? Então, sua resolução vai voltar de sexta, todas as configurações que você alterou, né, simplificando aqui, vão voltar àquela data que você vai restaurar o sistema. Tranquilo? Então vamos embora. Agora vamos passar aqui para o Windows Defender. Então o Windows Defender, gente, eu quero que você anote que no Windows 7, esse cara ele é um anti-spyware, tá? Jess, o que é um spyware? Então fica tranquilo, você vai assistir na aula de internet, nós vamos falar sobre ameaças virtuais. Então você vai ver que spywares é uma categoria de ameaças, tá ok? Cujos são os programas espiões. Então lá a gente vai abordar mais detalhes sobre isso. Mas eu quero que você saiba que no Windows 7 esse cara não é um antivírus. Então já tivemos provas falando que o Windows 7 vem com antivírus padrão, não vem. Tanto é que a primeira coisa que a central de ações reclama quando eu termino de instalar o Windows 7 é a ausência do quê? Proteção contra vírus. Tá ok? Então fica a dica para você. Vamos embora. Olha só a questãozinha de prova aí. Ó. O sistema operacional Windows 7 possui, como padrão, o antivírus Bitdefender. Então ele quis, né, meio que misturar aí. Existe o Bitdefender, né, mas ele quis colocar o Defender aí para lembrar o Windows Defender, que é disponível em sua instalação mínima e permanece oculto no desktop do computador. Então, temos que saber que o Windows 7 não vem com o antivírus nativo. Então, portanto, o item está errado, tá ok? Então, vamos lá, outra questãozinha. Qual software anti-spyware, então ele especificou bem aí, né, que é um anti-spyware, acompanha as versões Home Premium, Professional, Ultimate do Windows 7? Então, Firewall do Windows? Não. Avast? Não. AVG? Não. Windows Defender. Tá? Então esse é o nosso cara, ó. Windows Defender, letra D de dado. Outra categoria agora, rede e internet. Então olha só, novamente ele traz uma prévia, exibir o status das tarefas da rede, escolher opções de grupo doméstico e de compartilhamento. Então as configurações de rede de um modo geral, né, vão estar aqui. Eu posso configurar meu adaptador, com fio, sem fio, né? As minhas redes, que eu estou conectado, que eu já conectei a lista das redes nas quais eu já me conectei, posso apagá-las, posso configurar, posso adicionar meu IP fixo ou dinâmico ali, né? Enfim, as configurações de rede vão ser feitas aqui. Vamos dar uma olhada aqui nas opções que nós temos lá dentro. Vem comigo. Central de rede e compartilhamento. Então aqui, além das opções que eu já falei, você vai poder também escolher as opções de compartilhamento dos seus arquivos, impressoras, né? Se vai ser exigido senha no compartilhamento ou não, tá certo? Então aqui dentro da central de rede e compartilhamento. Vamos embora. Opções na internet. Então fique atento, galera. Aqui você pode alterar a página inicial do navegador. Já foi questão de prova. Questão que foi anulada. Porque ele falou do navegador. E aqui eu posso alterar sim a página inicial do navegador Internet Explorer apenas. Então se você tiver o Google Chrome, Firefox, por exemplo, na máquina, aqui opções de internet não vai afetar nada das configurações desses navegadores. Somente do Internet Explorer. Aí a questão lá, ela falava que eu poderia alterar a página inicial do navegador, só que o edital cobrava 3 navegadores. Se ele tivesse especificado no edital, fique atento, o edital é a bíblia do seu concurso. Se ele tivesse se ele tivesse colocado no edital apenas o Internet Explorer, aí era diferente, não caberia questionamento. Posso alterar? Posso. Tranquilo? Então, entre outras opções de configuração do Internet Explorer também, tá, gente? Não estou falando da página inicial aqui, mas citando um exemplo. Então tá aqui, ó. Eu posso excluir histórico, né? Apagar os cookies, enfim. Gerenciar o meu navegador por aqui, sem problema nenhum. Programas. Então aqui desinstalar um programa. Olha a dica para vocês. Dica simples. O local correto para desinstalar um programa no Windows é aqui. Programas e recursos. Então programas, aí tem lá a opção desinstalar um programa. Quando você clica ali, vai aparecer a janelinha Programas e Recursos. É o local correto para desinstalar programas no Windows. Outra dica. Só é possível desinstalar um programa de cada vez. Então não dá para selecionar 3 programas e mandar excluir os 3. Não dá. Desinstala um, terminou a desinstalação dele, vai para o próximo. E não é possível, a partir daqui, desinstalar o sistema operacional. Então, essas 3 dicas aí sobre essa ferramenta aqui, tranquilo? Vamos embora. Ao clicar em desinstalar um programa, o usuário será direcionado a uma nova tela em que será mostrada a opção de remoção automática de todos os programas instalados no computador, exceto o sistema operacional. Então, o que nós acabamos de falar? Não dá para desinstalar todos os programas de uma vez, né? Nem automaticamente, nem sem ser automaticamente, não dá. Então o item está errado. Vamos lá, programas e recursos, que é a opção que eu tenho para desinstalar os programas.
olha só o que ele fala aqui. A desinstalação de um aplicativo no Windows deve ser feita a partir de opção equivalente do painel de controle, de modo a garantir a correta remoção dos arquivos relacionados ao aplicativo, sem prejuízo ao sistema operacional. Então veja só, um pouco mais atrás, né, nós vimos aí, em outro bloco dessa aula, que os arquivos dos programas instalados no Windows estão na pasta Arquivos de Programas. Não é correto ir lá e apagar o arquivo lá, a pasta lá. Aqui é o local correto. Tá? Então ele fala aqui, ó, pode jogar na questão que nós vamos marcar aí a opção. Foi? Ops, quase cheguei dentro da câmera aí. Ó, sem prejuízo do sistema operacional. Então você vai colocar aí que esse item está correto, tá ok? Item correto. Agora vamos para programas padrão. Então nós já vimos que eu posso acessar programas padrão pelo menu iniciar. E já falamos anteriormente sobre os programas padrão, onde eu vou definir um programa, né, como padrão de acordo com a sua funcionalidade, aquilo que ele pode fazer. Então não tem mistério aqui. Vamos embora. Pode cortar ali. Vamos lá. É possível definir que os arquivos do tipo JPG, então caso você não saiba, né, JPG são arquivos de imagem, dificilmente você não vai saber, né, sejam abertos em um programa específico. E que os arquivos do tipo GIF, também são arquivos de imagem, tá, sejam abertos por um outro programa. Então, aí poderia vir a confusão de quem não conhece esse recurso no Windows, né? Cara, imagem só tem um programa que abre. Não, eu posso definir ali 3, 4 programas, cada um com um tipo de extensão diferente de imagem, sem problema nenhum. Então, o item está correto. Vamos fazer a marcação ali, vou jogar lá, aí vamos marcar o item correto, tá? É possível. E o local é programas padrão. Os gadgets nós já falamos também lá atrás, né? Bem no início da aula. Eles vão ser inseridos na área de trabalho. Então, eu mostrei lá que você pode clicar com o botão direito na área de trabalho em um local que não tenha ícone. Algumas bancas usam um termo em um local em branco na área de trabalho, né? Então, veja só, esse local em branco dá a entender que eu tenho que ter uma área branca lá, né, para clicar, cor branca. Não tem nada a ver, é um local que não tenha ícone. Então, eu vou lá clicar com o botão direito e aí eu tenho a opção Gadgets, tá ok? Que pode ser acessada pelo painel de controle também. Vamos embora? Contas de usuário e segurança familiar. Então aqui todas aquelas opções que nós falamos sobre as contas de usuário lá no início da aula. Então você vai ver, cara, os tipos de usuário, ativar ou desativar a conta de usuário convidado, criar uma nova conta de administrador, criar uma nova conta de usuário padrão, que é o recomendado, que é o padrão, né, inclusive. Tudo isso posso fazer aqui. Óbvio, posso fazer se eu for o quê? Administrador. Se eu for usuário padrão, posso mudar minha senha? Pode. Se eu for convidado, eu posso mudar minha senha? Não, você não pode nem criar a sua própria senha. Quem pode fazer isso por você é o administrador. Só relembrando aí, né? Então, vamos embora. Então, contas de usuário, entrei lá, né, na opção, voltando aqui na categoria, né? Contas de usuário e segurança familiar, acessei a opção contas de usuário. Então, já falamos tudo aqui. Com referência à tela painel de controle do sistema operacional Windows 7 e ao sistema operacional Windows, julgue os itens a seguir. A. No Windows 7 é permitido ao usuário instalar e remover software independentemente dos poderes administrativos que tem esse usuário. Então, você vai colocar aqui que esse item está errado, né? Eu coloquei na frente do A aí, mas dá para ver. Item errado. Por quê? Porque não independe dos poderes, tá? Não independe. Depende sim. Letra B. Caso se crie uma conta de usuário, é possível, no computador em que a conta foi criada, definir uma senha, uma imagem e os poderes de administração. Então, item correto, tá? Item correto. Desfragmentador de disco. O que é essa ferramenta aí? Isso aí é para otimizar a leitura e a gravação dos arquivos no disco rígido. Então, os arquivos, conforme eu vou gravando, né, no disco rígido, eles podem ficar espalhados, né, não contíguos. O desfragmentador vem para uni-los o mais próximo possível no disco, né, otimizando, como eu disse, a sua leitura e a sua gravação. Então, é uma ferramenta do sistema que tem esse objetivo. Vamos embora. Restauração do sistema, nós já falamos lá atrás, dentro da outra categoria, já dei as dicas para vocês. Vamos dar uma olhada na questão aqui, ó. A restauração do sistema é uma forma de desfazer alterações do sistema do computador para um ponto anterior no tempo. A restauração do sistema, entretanto, não pode ser usada para a recuperação de arquivos pessoais. Item correto. Programas nativos. Então, olha só, Paint, programinha para trabalhar com imagem, né? Nada muito avançado. O Internet Explorer é nosso navegador, então não tem mistério. Bloco de notas, para trabalhar com textos que não exigem formatação, né? Que eu não posso criar margem, nada avançado aqui. O WordPad é diferente do Word, tá? Então se eu vou voltar aqui no bloco, vou voltar aqui no Paint. Então você vai anotar aí, ó, eu vou colocar aqui a extensão padrão. Não quer dizer que ele não aceite outras, aceita.
PNG é a extensão padrão dele. Para o bloco de notas, você vai colocar aí que é TXT. E para o WordPad, você vai colocar aí, ó, RTF, tá? Então são as extensões padrão. Vamos lá, no Windows, o bloco de notas serve para transformar arquivos de imagem com extensão MEG para formato BMP? Não. Serve para criar ou editar arquivos de texto que não exigem formatação. Então, letra B de bola. E aí nós chegamos ao final desse bloco aí, galera, tá? Muito obrigado a todos e vamos para o próximo módulo. Valeu!